seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Ateliê Mirandela. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa naninha de raposinha. Lembrando que a primeira parte do vídeo é o passo a passo e a segunda parte é a precificação, onde vamos aprender a calcular o preço de acordo com a realidade do seu ateliê, quanto fica para produzir e por quanto pode ser vendida. Ok? E lembrando, essas matrizes são exclusividades aqui do ateliê, você pode adquiri-las através do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos ao passo a passo? Para fazer a naninha de raposinha, nós vamos precisar de um corte de tricoline, medindo aqui mais ou menos 40 por 40, e um corte de Microsoft também medindo 40 por 40. Eu coloquei o lado direito do Microsoft com o lado direito do tricoline, coloquei alfinetes e como eu faço muita naninha, eu já fiz um molde aqui para o meu ateliê. Eu peguei aqui papel cartão, que é bem grosso, fiz aqui o molde de 37 por 37, arredondei os 4 cantos, então toda vez que eu vou fazer uma naninha, ela já sai padronizada aqui do ateliê nessa medida. Então, peguei o molde, risquei aqui tudo ao redor, já com a curva, e já marquei aqui para deixar uma abertura para a gente desvirar o tecido da naninha. Então, aqui eu vou reservar, que depois eu vou fazer lá na máquina. Preparei aqui um bastidor 13 por 18, com entretela rasga fácil. Cortei 4 retângulos medindo 17 por 21 de Microsoft azul. Aí, na hora de colocar lá na bordadeira, nós vamos ver qual é o lado direito para a gente acertar na ordem de costura. Para fazer o focinho da raposinha, eu peguei esse tecido aqui, é um bege assim, mais acinzentado, medindo um quadradinho de 15 por 15. Vamos precisar das linhas de bordar, no caso aqui eu escolhi fazer azul com cinza, então eu vou precisar das linhas azul claro, combinando aqui com o tecido principal, o cinza para fazer a parte do focinho, o branco e o preto para fazer os olhinhos. Vamos precisar das tesourinhas de arremate e é só isso. Agora vamos lá para a bordadeira e vamos montar a nossa naninha de raposinha. Já coloquei a linha azul na parte superior aqui da bordadeira, coloquei aqui o bastidor com a entretela, já selecionei a minha matriz e agora eu vou colocar um dos retângulos de Microsoft, eu vou ver qual é o lado direito dele, vou colocar virado para cima, vou cobrir aqui todo o meu bastidor com ele e vou mandar fazer a primeira costura. Essa primeira costura seria para demarcar onde você vai encostar o tecido. Como eu tô trabalhando com folga aqui no tecido, eu vou pular a segunda costura, que seria a fixação do tecido, e já vou para a terceira costura. Finalizando essa costura, eu já vou trocar a linha pela linha cinza, que agora ele vai demarcar para mim aonde vai ser o focinho da raposinha. Já fez a marcação de onde será o focinho, agora eu vou encostar o tecido com o lado direito virado para cima sobre essa parte aqui. Cobrindo toda a demarcação que a bordadeira fez. Agora eu vou retirar o bastidor, vou levar lá na minha mesa, vou recortar todo o excesso desse tecido aqui e volto aqui para continuar bordando. Pronto, voltei aqui o bastidor, ele vai fazer o preenchimento das orelhinhas agora e os outros acabamentos. Terminou aqui o preenchimento das orelhinhas, terminou o acabamento aqui em volta do focinho, da carinha, né? E aqui o acabamento do pescocinho. Agora, já vai fazer os olhinhos e o narizinho e a boca. Essa matriz é super rápida, essa naninha é super rápida de fazer.
Prontinho, olha, terminou de bordar o narizinho, os olhinhos, agora vai fazer a parte branquinha dos olhinhos. Terminou de bordar os olhinhos, agora eu já vou colocar a linha azul de volta e vou colocar aqui o Microsoft, porque já vai fazer o fechamento da cabecinha. Vou cuidar aqui para que o direito, né, esteja virado para baixo, direito com direito. Vou colocar aqui sobre esse tecido. Vou voltar a linha azul. A parte da cabecinha está pronta, vou retirar aqui do bastidor e depois é só a gente cortar, desvirar e fazer o enchimento. Isso a gente vai fazer lá na mesa. Agora eu vou colocar outro bastidor aqui para a gente fazer as perninhas da nossa raposinha. Para fazer as perninhas da nossa raposinha, coloquei aqui um bastidor 13x18 com entretela rasga fácil. Vou pegar aqui uma das partes do Microsoft, cuidar para que a parte do direito esteja para cima e vou cobrir aqui o meu bastidor todinho com o Microsoft. Já estou com a linha azul, que é a mesma cor aqui do nosso tecido, e vou fazer a primeira costura. Essa costura seria para a marcação na entretela de onde você vai encostar o tecido. Mas como eu já estou com sobra aqui, eu não preciso dessa costura, eu já vou fazer como se fosse a fixação do nosso tecido na entretela. Já vou para a segunda costura. Agora, nós vamos bordar as patinhas da raposinha, que são pretas. Então, eu vou dar uma diquinha aqui para vocês. Quando a gente está usando, tá bordando atoalhado, quando a gente está bordando plush, a gente coloca plástico, certo? O Microsoft, dependendo da qualidade dele, você não precisa colocar o plástico. Mas quando fizer as partes pretas, eu vou dar uma dica aqui para que elas fiquem mais bonitas e bem pretinhas e que os pelinhos do Microsoft não saiam entre os pontos. Utilizar aqui, olha, um pedaço de saco de lixo preto ou de sacolinha preta, um plástico preto que você tiver. Vocês vão ver a diferença que dá nesse acabamento aqui. Aqui eu vou conseguir fazer, com esse pedaço eu vou conseguir fazer os dois, acredito eu. Senão eu corto e ponho do outro lado. Terminou de bordar as patinhas, agora vai fazer o acabamento. Vou parar aqui a bordadeira, vou levantar a agulha e vou remover aqui esse plástico. Olha só, sai com muita facilidade. Olha, ficou maravilhoso esse bordado. Vocês não imaginam que bonito que ficou, que brilho que ficou. Agora só vai fazer o acabamento aqui na patinha para que a gente finalize. Agora eu vou voltar a linha azul e já vamos fechar aqui as nossas perninhas. Agora eu vou pôr a outra parte do Microsoft, atentando sempre para que o lado direito fique com o lado direito. Então, vou colocar aqui o lado direito com direito e já vai fechar aqui as nossas perninhas. Terminou aqui de fixar o tecido de cima, agora é só remover da bordadeira. Nós vamos lá para a mesa para recortar, desvirar e fazer o enchimento. Para encher a naninha, a gente gasta, em média, 50 ou 60 gramas de plumante, tá? Aqui tô usando a fibra acrílica. Removi aqui do bastidor, né, a cabeça. E agora vou remover as perninhas.
Aqui, para adiantar, eu já cortei aquele excesso de linhas que ficam aqui na parte de trás, para facilitar agora na hora de remover a entretela. Vou remover toda a entretela aqui da parte de trás. Removi tudo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui ao redor da cabeça, deixando mais ou menos meio centímetro. Aqui só nessa partezinha aqui de cima, eu vou dar uns piquezinhos só para virar melhor, sem chegar perto da costura. Agora é só desvirar a cabeça. E a gente vai fazer a mesma coisa com os bracinhos. Aqui é a parte da frente, né, que é onde vai estar as patinhas pretas. Aqui na parte de trás, nós vamos separar aqui o tecido, para tomando bastante cuidado para na hora de cortar, não cortar o tecido da frente. E a gente vai fazer um cortinho aqui de mais ou menos uns 2 centímetros. E por esse buraquinho aqui, a gente vai desvirar as patinhas. Olha, que gracinha. Agora, a gente vai encher. Deixa eu aproveitar e vou cortar essas linhazinhas aqui. Agora, vamos encher a cabecinha e os bracinhos. Assim como a cabeça, os bracinhos eles precisam ficar cheinhos, porém macios, né? Olha. Tá maciozinho e modelado, né? Senão fica um bracinho estranho. E aqui no meio a gente não enche, porque aqui no meio é onde a gente vai pregar a cabeça. Olha que fofura a nossa raposinha. Bom, agora eu vou pegar aqui a linha e agulha, né? E vou fechar aqui com pontos invisíveis essa parte de trás e vou fechar também aqui a parte de baixo. E depois eu prego as patinhas lá no tecido da naninha e a cabeça aqui nas patinhas. Aí, nessa parte, quando eu vou pregar a cabeça aqui nos bracinhos, eu uso linha de pipa para ficar bem firme, ok? Vamos então lá para a máquina para fazer o tecido da naninha. Agora, para fazer o tecido da naninha, como eu mostrei lá, né? Coloquei o Microsoft direito com direito aqui virado pro tricoline. Marquei aqui com a canetinha que apaga com ferro, de acordo com o molde que eu fiz, de 37 por 37 com os cantos arredondados. E agora é só passar uma costura sobre o risco, deixando uma abertura aqui para desvirar e recortar aqui nas curvas com a tesoura de picote e desvirar a naninha. Vou fazer isso junto com vocês. Olha, fica assim. Para facilitar, na hora de virar, para ficar bem bonitinho essas curvas aqui. Vou remover os alfinetes, desvirar. O que que eu vou fazer? Eu vou desvirar aqui, vou lá no ferro, com o ferro morninho, do lado do tricoline, vou assentar bem as costuras e vou voltar aqui para fazer um pesponto. Prontinho, olha, fui lá, desvirei, passei com o ferro morninho, assentei tudo. Agora aqui, né, pelo lado do tricoline, eu vou fazer uma costura de pesponto ao redor de todo o tecido da naninha.
Eu gosto de colocar a guia magnética, principalmente por causa das curvas, para que as curvas fiquem todas iguais. Então, eu começo aqui e vou medir qual é a distância que eu quero esse pesponto. Eu vou fazer de um pezinho de máquina. Então, eu vou colocar aqui a minha guia magnética encostada aqui no meu calcador, para na hora das curvas ficar tudo certinho. Olha, prontinho. As curvas ficaram todas iguais, tudo certinho. Agora eu vou escolher uma das pontas para colocar a nossa cabeça e bracinhos, né? Então, eu vou escolher qualquer uma delas, porque estão todas super idênticas, né? Vou escolher uma aqui, vou dobrar aqui ao meio. Aqui da pontinha pra cá, eu vou marcar 12 centímetros. Então, eu venho aqui na minha máquina, olha, 12 centímetros, deu aqui e tá bem no meio. Assim, eu garanto que tá bem no meio. Aí, eu venho aqui, tô com a marcação aqui certinha. É aqui que eu vou pôr os bracinhos da nossa raposinha. Então, aqui, ó, tem que estar a mesma distância daqui e daqui, pra ficar bem bonitinho. Se você preferir, você pode pôr um alfinetinho aqui, mas não tem necessidade. É só você segurar bem firme aqui aonde tá, que aqui no meinho, onde a gente deixou sem o enchimento, a gente vai fazer um retângulozinho com a máquina. Então, a gente vem aqui com cuidado embaixo do calcador. Você pode até levantar o seu calcador um pouco, né? Vem aqui. E a gente vai fazer um retângulozinho aqui. Olha, ficou assim, um retângulo bem aqui no meio. Agora, a gente vai pegar a cabeça com a linha de pipa e a gente vai costurar essa cabeça aqui entre os bracinhos. Como é que eu faço? Eu começo pela parte de trás, eu dou um ponto na cabeça, um ponto aqui. Então, deixo assim nessa posição certinha. Eu dou um ponto na cabeça, um ponto no bracinho, um ponto e vou dando a volta em toda a cabeça e finalizo aqui atrás. Aí depois é só colocar um lacinho aqui no na nossa raposinha, que ela vai ficar prontinha. Essa fofura de raposinha. Olha, já dei toda a volta e sempre vou escondendo aquele excesso de tecido aqui debaixo da cabecinha. Agora eu vou fazer o arremate e já mostro ela prontinha para vocês. Olha. E assim ficou a nossa naninha de raposinha. Olha que fofura que ela é. Vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Então, faça uma bela de uma fotografia e divulgue aí nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Ok? Obrigado por estar aqui comigo até agora e lembrando, a segunda parte desse vídeo é sempre a precificação. Então, nós vamos ver quanto custou para produzir e por quanto podemos vender, de acordo com a realidade aí do seu ateliê. Vamos então à precificação? Agora que já aprendemos a fazer a naninha da raposinha, vamos ver quanto custa para produzir e por quanto podemos vender. Lembra lá no vídeo que nós utilizamos um quadrado de 40 por 40 de tricoline. Eu paguei, a última vez que eu comprei aqui, esses dias mesmo, tá bem recente, paguei 26 e 22. Você vai falar assim, nossa, que valor estranho, né? 26 e 22. É que eu calculo com frete. Eu calculo quantos metros de tecido eu adquiri, quanto foi o valor total com frete e divido. Então, no meu caso aqui, deu 26 e 22. O multiplicador para esse tanto aqui de tricoline é 0,1431. No meu caso aqui, então, 26,22 vezes 0,1431 deu R$ 3,15 de tricoline. No Microsoft, nós utilizamos um quadrado de 40 por 40, quatro retângulos de 17 por 21 e aquele quadradinho do focinho de 15 por 15.
Esse tanto aqui de Microsoft vai dar um multiplicador de 0,1917. Então, eu paguei a última compra R$ 38,26 o metro linear do Microsoft, vezes 0,1917 deu R$ 7,33. Lembrando sempre que sempre surge essa dúvida aí no YouTube. A pessoa fala assim: nossa, mas que número é esse? 0,1917? Como é que eu chego nesse número? Não chega. Quer dizer, só se você tiver uma planilha como a minha. Eu tenho uma planilha que eu desenvolvi para minha própria utilização, porque lá estão os produtos do meu portfólio. Então, tudo que eu uso de matéria-prima para fazer aquele meu portfólio tá lá cadastrado e eu vou atualizando de acordo com as compras e reposição de estoque. Então, eu não estou ensinando você a precificação, né? Porque a precificação seria ensinar a fazer a planilha. Eu estou dando um atalho para você, que se você cortar nas mesmas medidas que eu e os tecidos, não precisa ser Microsoft, mas pode ser, por exemplo, um plush que você use, mas se você cortar 40 por 40, é só você multiplicar aqui por 0,1917 o valor que você paga aí no seu tecido, seja ele qual for, ok? No meu caso aqui, como eu usei o Microsoft, 0,1917 deu R$ 7,33. 60 gramas de plumante foi o que eu usei para fazer essa naninha. Eu pago R$ 20 o quilo, então eu gastei R$ 1,20. Você vai pegar o preço que você paga no seu quilo e vai fazer a conta para chegar nos 60 gramas, quanto que você vai gastar. Você pode gastar mais ou menos, mas em média é 50 a 60 gramas de plumante todas as minhas naninhas. O bordado da cabeça com as patinhas deu 15.584 pontos. É um pouco maior do que as outras naninhas, porque tem aquela patinha pretinha, a pontinha da patinha. Então, aumentou bastante o número de pontos aqui nessa naninha. Divide por 1.000, multiplica por 0,65, que é o que eu coloco no meu custo a cada 1.000 pontos bordados, eu vou chegar a R$ 10,13. Eu ainda não mexi na minha tabela de mão de obra, nem na minha tabela de custos fixos. Eu vou mexer só a partir de janeiro, vou fazer uma atualização, mas por enquanto continua a mesma coisa dos vídeos anteriores. O salário base está 1.500, as horas trabalhadas dedicadas à produção continua 6 horas diárias de segunda a sexta. Então, são 30 horas semanais. Essa é a minha meta, é a meta que eu estipulei para mim. Mas lembrando sempre que é uma coisa que eu deixo muito claro que é horas trabalhadas na produção, certo? Então, por mês são 120 horas. Então, o custo da minha hora trabalhada é 12,50. Eu tenho que alocar esse custo nos meus produtos. Os custos fixos ainda continuam os mesmos, eu não mexi. A luz eu coloco R$ 67. A internet eu jogo todinha aqui para o meu ateliê, então são R$ 99,90 que eu pago na minha banda, na minha fibra ótica aqui, né? Na minha internet de fibra. O meu deslocamento para o correio eu continuo colocando R$ 35 e uma faxineira uma vez por mês. Então, o meu custo fixo é R$ 2,93. Então, como é que ficou? Para fazer essa naninha, vocês vão ver que é muito rápido. É muito rápido. Eu considerei 1 hora porque ainda considerei a parte de cortar os tecidos, separar, que estava na produção, né? Eu estava produzindo a naninha. Então, eu coloquei 1 hora de mão de obra e 1 hora de custo fixo. Mas dá até para fazer mais rápido, porque realmente é uma naninha bem rapidinha essa daí. Então, com tricoline foi 3,15, Microsoft 7,33, plumante 1,20, o bordado 10,31. Então, com materiais foi 21,99. Com mão de obra e custos fixos, 15,43, que deu um total aqui, olha, de 37,42. Eu estou vendendo essa naninha por 59,90. A margem desse produto é 60%, é uma margem de 22,48. É uma margem excelente, é um produto super vendável para você ter aí no seu ateliê, é muito charmoso. Então você já sabe, né? Se quiser a matriz, é só me chamar no WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo, ok? Essa matriz
o projeto, né? Que são as duas matrizes de bracinho e cabeça, custam R$ 15. Se você tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp, ok? Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.